texto por si só já se explicou. O vale de ossos secos era um retrato da condição espiritual de Israel. Eles estavam mortos. Mas não era necessariamente morte espiritual somente. Era o estado espiritual em que o povo se encontrava em relação a Deus. Sem nenhuma esperança, sem nenhuma crença, sem nenhuma expectativa. O cenário espiritual de Israel, nesse contexto da Babilônia, era de absoluto caos. Era um sinal de morte. Anda aí, Ezequiel, no meio da minha casa, no meio desse vale de ossos secos. A visão, irmãos, é de um pós-guerra. É de um exército que foi vencido na batalha e os cadáveres ficaram ali expostos. E Deus diz, anda no meio deles. E na visão, Ezequiel começa a andar no meio desses cadáveres. E ele diz assim, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do mar, estavam sequíssimos. Então Deus perguntou, verso de número 3, filho do homem, esses ossos podem reviver? A resposta de Ezequiel, qual foi? Ah, Senhor, Ezequiel ficou em cima do muro, né? Ele não disse, sim, Senhor, podem. Ezequiel disse, Senhor, o Senhor sabe, né? Então Deus começa a lidar com o profeta e diz o seguinte, a restauração de Israel, ela começa por meio da profecia. E os profetas terão um papel fundamental no meio do povo. Anda no meio dos ossos, abra a boca e comece a profetizar. A obra de restauração que o Senhor prometeu fazer, a obra de restauração de Israel, trazer Israel de volta, transformar essa nação num povo santo, diferente, conversões, o Espírito Santo habitando no meio dele, gente vindo de todas as nações, ela começa com esse primeiro instrumento. Deus está dizendo, eu vou enviar meus profetas, eles irão abrir a boca e eu vou falar através deles. Isso te lembra alguma coisa? Tantos anos depois, o Senhor Jesus dizendo, ide por todo o mundo. Lembrem, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, podem ir. E Jesus disse assim, coisas maiores vocês farão em meu nome. É preciso que nós entendamos que a esperança do povo de Deus, de ver tudo isso refeito, tudo isso restaurado, de vermos as coisas no seu devido lugar, tal qual Deus fez no início de todas as coisas, ela não é uma obra que começa, irmãos, no Palácio da Alvorada. Ela não vai começar na Casa Branca. Ela não vai brotar, irmãos, de nenhum governo. Nossas expectativas não estão em nenhum desses tronos. A redenção de todas as coisas não virá de nenhuma obra humana. É promessa de Deus refazer todas as coisas, restaurar todas as coisas, reconstruir o seu povo, restaurar, redimir todas as coisas, mas não virá de nenhum homem. Por isso que Deus disse, vem cá, Ezequiel, anda no meio do vale. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê? Essa é a pergunta. O profeta crê na profecia? O profeta crê? A pergunta de Deus é inteligentíssima. A obra é muito grande, ela é sobrenatural. Dá para imaginar? Mudar o coração do povo, colocar o Espírito de Deus habitando no meio do povo, trazer esse povo de volta e fazer que esse povo ande nos caminhos do Senhor. Isso não é obra humana. Portanto, o que Deus está dizendo é, a minha restauração começa pelo mensageiro. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos esta noite é, vocês creem que Deus é poderoso para refazer todas as coisas? Vocês creem, ou melhor, vocês ainda creem que Deus restaura todas as coisas? Vocês ainda creem que Deus tem o poder de restaurar lares? Que Deus tem o poder de restaurar vidas? Que Deus tem o poder de refazer nações? Que Deus poderoso é todo poderoso para refazer o mundo? Vocês ainda creem? Quantos de nós cristãos temos
nos deixado levar por esse sentimento humanista, secularista, pós-cristão, que questiona tudo, até mesmo a capacidade de Deus. Quantos de nós não depositamos todas as nossas fichas nas autoridades humanas? Quantos de nós já não oram e depositam tudo aos pés de Jesus? Quantos de nós estamos aí envoltos nesse sentimento de acabou, porque o que a gente olha ao nosso redor não nos anima muito? Ah, meus irmãos, nós somos como Ezequiel andando no meio do vale. O que a gente enxerga nesse mundo de hoje? O que nós temos testemunhado ao nosso redor? Quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para o cenário ao nosso redor, o que nos anima? Nada. Nós não temos nenhum prognóstico humano de que as coisas vão melhorar, mas quando olhamos para as Escrituras, nosso coração transborda. Porque na Escritura há uma promessa dizendo: eis que virão novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e a morte já não mais existirá. E a Bíblia está cheia de mensagens dizendo que o Senhor Jesus vem, e quando Ele vier, todas as coisas serão plenamente restabelecidas. E eu quero dizer mais. Antes mesmo de Jesus voltar, a Bíblia diz que Ele já começou a fazer. Na teologia nós costumamos chamar isso do já, mas ainda não. Jesus já começou, ainda que não tenha consumado todas as coisas, essa obra de redenção já começou. Olhe para a sua vida. Onde você estava antes? O Senhor Jesus foi lá te buscar, e em seu coração já não há um coração de pedra. E o Espírito de Deus agora já habita em você. E você só está aqui porque Deus começou essa obra e você já faz parte dela. E é assim que a gente precisa viver nesse mundo, caído, corrompido, manchado, completamente arruinado pelo pecado. Devemos andar entre os ossos e dizer: é possível sim, porque o Deus que faz novas todas as coisas continua fazendo. E assim é o cristão. Jesus pregou sobre isso. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Sabe o que Jesus estava dizendo? Onde um cristão chega, a redenção chega também. Onde um servo de Deus põe os pés, a obra redentora chegou. O reino está presente nele e as coisas começam a mudar.